Sabe? Você tem que buscar aquilo que você perdeu. O problema de muitas pessoas, sabe o que é? É a religiosidade, é o comodismo. O problema de muitas pessoas é que realmente elas não estão interessadas em adorar a Deus, em servir a Deus. Eu sei que de repente você já foi uma pessoa melhor do que você é hoje, mas com o passar do tempo você foi perdendo seus valores, perdendo a sua espiritualidade, você foi perdendo Deus. Essa é a grande verdade. Existem pessoas que antes serviam a Deus com alegria e hoje já não querem mais servir. Elas têm vergonha de servir Jesus. E uma coisa realmente acontece, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a um e desprezamos o outro, ou vice-versa. Quando você começa a servir Jesus, os desejos do mundo começam a sair. Você não sente mais vontade de beber, de fumar. Você não sente mais vontade de ir para bailes, festas, porque o desejo pelas coisas de Deus começa a crescer, e o desejo pelas coisas do mundo começa a diminuir. Você já não vê mais graça nas coisas do mundo. Mas quando você começa a perder os desejos pelas coisas de Deus, automaticamente os desejos pelas coisas do mundo começam a entrar dentro de você. Você vai perdendo a vontade de vir na igreja, perdendo a vontade de adorar a Deus, mas a cada dia você vai sentindo vontades de voltar para o mundo lá fora, voltar para as suas velhas amizades, as velhas companhias. Não tem esse negócio de você perder o desejo pelas coisas de Deus e continuar vazio. Não tem essa. Os desejos pelo mundo se multiplicam. Mas a palavra diz lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, fala algo assim espetacular. E eu gostaria que nessa noite o Espírito Santo ele viesse falar ao nosso coração, ele viesse fazer com que nós viéssemos entender a sua palavra. Porque quando Deus ele fala, meu Deus, quando o Senhor fala, o Senhor estremece o nosso coração, estremece a nossa alma. Quando a tua voz ela penetra no nosso ser, ela queima, Senhor. Às vezes nós nos sentimos envergonhados, tristes, mas a tua palavra é a palavra da correção, e nós precisamos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor está aqui. Deus, nós deixamos tudo de lado nessa noite. Todas as coisas que aparentemente eram importantes para nós, nós deixamos de lado, porque nós preferimos estar aqui, nesse lugar, porque é aqui que nós sabemos que o Senhor está, é aqui que nós sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Então, fale conosco, queime o nosso coração com a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, ó Espírito Santo, e nós estamos dispostos, Senhor, a ficar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Então, o Espírito Santo é maravilhoso, amém, gente? Jesus ele operava várias maravilhas. Durante o seu ministério ele curou muitas pessoas, mas cada pessoa ele curava de uma forma, significando que não existe milagres iguais. Não é porque aconteceu na vida da pessoa que está do seu lado de um jeito que vai acontecer do mesmo jeito na sua vida. Não. Jesus ele sempre procura criar coisas novas, métodos, maneiras inusitadas assim, que foge à nossa razão, ao nosso conhecimento. Então é por esse motivo que você não precisa ficar
ansioso, achando que vai acontecer daquele jeito que você planejou, você projetou aquilo, você trilhou aquele caminho. E às vezes você fica querendo que aconteça do seu jeito. Você até ora e diz: ai meu Deus, se o Senhor fizesse assim, assado, nossa, mas se o Senhor realizasse desse jeito na minha vida. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Eu sei o pensamento que eu tenho para cada um de vós, pensamentos de coisas boas e não de coisas ruins. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vai vir de Deus. Mas uma coisa eu sei, Ele sempre faz. A única coisa que nós precisamos fazer é perseverar, permanecer ali com Ele. O que vai fazer um milagre acontecer na sua vida é a insistência, a persistência de estar ali, batendo, amém? Pedindo, buscando. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. Então aqui no livro de Marcos capítulo 7, a palavra diz que, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Amigo de verdade não é aquele que te puxa para o mundo lá fora. Amigo de verdade é aquele que sabe que você está enfrentando um problema, está com uma dificuldade, e ele te leva até Jesus. Como os amigos daquele paralítico. O cara era paralítico, pegaram ele, subiram em cima do telhado e desceram até Jesus. Esse é amigo. Esses outros aqui pegaram esse homem que era surdo, mudo e surdo. Ele falava com dificuldade, falava porque ele via a boca das pessoas mexendo, e ele tentava fazer a mesma coisa, e muitas das vezes saía. Já viu um mudo falar? Já viu um mudo explicar alguma coisa? Tentando explicar. Mas o que aconteceu? Não fala, não consegue. Então o que acontece? Aquele rapaz era mudo, não falava, surdo, porque não ouvia, claro. Surdo vai ser mudo. E existem muitas pessoas também que às vezes elas se fazem de surdas, e tem aquelas que são surdas. Grandes problemas acontecem com pessoas porque elas não escutam. Já houve relatos de pessoas que foram atropeladas na linha férrea, na linha do trem, porque o trem estava vindo e elas não conseguiam ouvir o barulho da locomotiva. Eu tive amigos que morreram na linha do trem. Amigo meu, dentro do carro, foi passar, o carro parou, e ele ficou lá dentro tentando fazer o carro pegar. Ele não viu o trem, e o trem veio e esbagaçou o carro dele, e ele junto. Casos de vacas de boi que deitam nas linhas de trem também durante a noite para dormir, e o trem vem e mata 10, 20 vacas de uma vez só. Então você não ouvir é algo muito sério, tanto no literal como no espiritual. Ah, quantas pessoas seriam livres do mal se elas ouvissem? Quantos filhos não quebrariam a cara se eles ouvissem os seus pais, os seus instrutores? Quantas vezes você quebrou a cara porque faltou você dar ouvidos à sua esposa, ao seu marido? Você não quis ouvir. E a situação daquele homem era porque ele era surdo de nascença. Então levaram aquele surdo até Jesus e rogaram a Jesus que lhe impusesse as mãos e curasse aquele homem. E Jesus pega aquele homem, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus,
suspirou e disse: Afatá, que significa abre. Mas antes de Jesus dizer essa palavra, afatar, Jesus tocou nos ouvidos daquele surdo. Pegou o surdo, levou o surdo à parte, porque existem coisas que Deus quer falar só conosco. Essa é a importância de você entrar no seu quarto, de você fechar a porta e ali você falar com Deus. Porque quando você é sensível à voz de Deus, você consegue ouvir a voz dele. Existem coisas que enquanto você estiver envolvido com a multidão, cercado de pessoas, ouvindo a voz de um, a voz de outro, conselho de um, conselho de outro, isso só vai te fazer mal. Porque como pode uma pessoa comedora de feijão que nem você, pecadora que nem você, querer te dar um monte de conselhos? E hoje a moda é pessoas dar conselhos, né? Por isso que você vê aí um monte de coach, né? Um monte de coach. O que mais você encontra hoje na internet é lixo. Um monte de pessoas tentando explicar aquilo que elas nem sabem, nem conhecem, mas elas postam lá, cheias da razão, cheias do conhecimento. Então você não pode dar ouvidos à multidão. Jesus pega aquele homem, leva aquele homem à parte, tira aquele homem da multidão, toca no ouvido dele, como se Jesus estivesse, sabe, massageando o ouvido dele, para que ele pudesse ouvir a sua voz. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo também está massageando o seu ouvido, para que você possa ouvir a voz dele. Você não vai conseguir nada nessa vida se você não ouvir, se você não parar para ouvir a palavra de Deus. A Jesus massageia o ouvido daquele homem, vai massageando, e ele diz uma palavra, afatar, que significa abre. Abre os seus ouvidos, não ignore a minha voz, não ignore aquilo que eu estou falando com você. Abre os seus ouvidos. E depois Jesus, ele cospe no chão e toca na língua daquele homem. Você sabe que existem pessoas que têm maior nojo de deficiente, não é verdade? Existem outras que não conseguem nem beber água no copo da pessoa que mora com ela, porque tem nojo. Mas Jesus foi e tocou na língua daquele homem, demonstrando que ele não tinha nojo daquele homem, ele não tinha preconceitos com aquele homem. Ele olha para o alto, demonstrando para aquele homem que o milagre que ele estava precisando realmente só podia vir do alto. Ele suspira, significando, olha, que ele já estava cansado daquela situação, cansado de ver aquele homem daquele jeito, porque você já suspirou. Você só suspira quando você está cansado, não é verdade? Tipo, não aguento mais, eu não suporto mais. E Jesus suspira e abre os ouvidos daquele homem, e aquele homem passa a ouvir e a falar corretamente. Enquanto você não deixar Jesus tocar nos seus ouvidos também, e ele toca com suavidade. A palavra diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, ele entra e faz morada na vida daquela pessoa. Então tudo que Jesus faz é com suavidade, é com tranquilidade. Tocou nos ouvidos daquele surdo, falou com ele com suavidade, está à porta e bate, e quem abre, ele entra. Jesus, ele nunca vai forçar a barra com você, nunca. Nem se você um dia quiser ir embora da igreja, ele não vai forçar a barra. Ele forçou a barra com o filho pródigo. Aliás, existe ovelha perdida e filho pródigo, né? A ovelha perdida é aquela que ainda não achou o caminho. É ovelha, mas está perdida.
É como aquela pessoa que nunca veio aqui na igreja Videira Verdadeira e chega aqui dizendo assim: bispo, olha, eu me perdi tanto. Me levaram lá para aquela igreja, me levaram lá para Padre Júlio, me levaram lá para a casa do Cruz Credo, mas eu cheguei, ovelha perdida. Ovelha perdida é aquela ovelha que, se for necessário, deixar as 99 para ir atrás dela, para procurar mais e trazer mais ovelhas, o pastor faz. Mas o filho pródigo é aquele que se enche do pai, está de saco cheio da igreja, de todo mundo. Não aguento mais. Sabe, ele não está legal. Sabe aquele momento que você não quero mais. Não quero mais ficar com meu pai, não quero mais ir na igreja, não quero mais cantar, ouvir louvores, não quero mais. E ele chega para o pai e diz assim: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele nem tinha direito a nada, porque, para começar, ele não era o filho mais velho, e nem idade ele tinha para chegar e pedir alguma coisa para o pai. O filho só podia receber alguma coisa do pai depois que o pai morresse. O pai nem tinha morrido e ele já estava exigindo que o pai desse a parte dele. O pai deu, e ele foi para o mundo. O pai foi atrás? Não foi atrás. O pai questionou? Não questionou. O pai brigou com ele? O pai não brigou com ele. O pai deixou ele ir. E muitas pessoas perguntam para mim: por que o senhor não vai atrás de filho pródigo? Eu não vou, eu deixo. Se um dia ele voltar, ou eles voltarem, nós estaremos como aquele pai, com os braços abertos para recebê-los. Amém? Então, se você um dia for embora da igreja, não é que você não é importante, é que você quer ir. Você encheu de tudo, de todos. O que a gente pode fazer? A gente só vai orar por você. Jesus, a mesma coisa. Ele está à porta, ele bate. Todos os dias ele bate na porta do seu coração. O dia que você quiser se converter de verdade, dizer: não, eu vou me converter de verdade, eu vou estar na igreja, vou assumir um compromisso com Jesus, eu vou começar a procurar os valores, aquilo que eu perdi. Porque com o passar do tempo as pessoas vão perdendo os valores, como eu disse, né? A palavra conta a história da dracma perdida, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Só para terminar. Olha que coisa interessante. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E uma coisa interessante, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma só. E ela perdeu aquela uma dracma onde? Dentro da casa dela. Mas ela não se conformava com aquilo. Dracma representa valores. Dracma representa unção, entrega, conceitos, amor pela obra de Deus. E existem pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, mas estão perdendo as suas dracmas, ou seja, estão perdendo seus valores. Estão perdendo a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, estão perdendo a vontade de estar aqui, estão perdendo a vontade de servir a Deus, estão perdendo os sonhos. Quantas são as pessoas que antes aqui tinham o sonho de pregar, de subir em cima do altar e dar uma palavra, o sonho de ser obreiro, o sonho de servir, o sonho de ajudar, ganhar almas. Esse sonho não existe mais, você perdeu esse sonho. Você tinha o desejo de se batizar, mas hoje você perdeu, nem vontade de se batizar você tem mais. Agora o interessante
é que aquela mulher, além de não se conformar, ela acende uma lâmpada e ela começa a procurar a dracma que ela perdeu. Ela pega uma vassoura e ela começa a varrer a casa, e com a lâmpada na mão vai procurando, porque muitas das vezes a gente vai perdendo as coisas porque a sujeira vai entrando dentro da nossa casa, a sujeira vai cobrindo os nossos valores. Mas aquela mulher não se conformou. Ela podia ter deixado de lado, não, uma dracma só, o que é uma dracma? Mas aquele que perde uma, perde duas, aquele que perde duas, perde três, perde quatro. E depois que você perder tudo, você vai se sentir muito fraco para querer recuperar todas as dracmas que você perdeu. Então é momento de você também acender a sua lâmpada, abrir os ouvidos. Jesus está massageando os seus ouvidos para você abri-los, entender aquilo que Ele tem para falar para você e começar a buscar e a procurar a sua dracma perdida, os seus valores, ver onde você caiu, ver o que você deixou para trás, ver os sentimentos que entraram dentro de você durante esse tempo, que realmente não deixa você se converter, não deixa você seguir Jesus. Porque às vezes eu paro e penso, meu Deus, o que impede você de seguir Jesus? Você não crê na salvação, não crê na vida eterna, você não crê no reino dos céus, você vai querer arriscar até o último dia para ver se a salvação é real, se o reino dos céus existe, para ver se realmente Jesus vai vir nos buscar. Isso é insensatez, é ser insensato, imprudente. E o homem imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Aí quando vem os ventos, sopram os ventos, correm os rios e bate com ímpeto contra aquela casa, ela cai. Não adianta você querer se converter somente quando os problemas chegarem, as dificuldades chegarem. Você tem que se converter hoje. É que nem aquelas pessoas, elas passam a vida toda sem tomar vitamina C, aí pega uma gripe, aí vai lá, quer tomar logo um litro de limão. Não vai adiantar, presta atenção, não vai adiantar. Ah, bispo, adianta sim. Não, o que aconteceu é que você foi curado porque tinha que ser curado, o vírus saiu porque tinha que sair, mas não é assim, meu. Nós não podemos ser nécios, nós temos que estar atento à palavra de Deus, amém? Eu quero que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Curve a sua cabeça nesse momento e veja quantas dracmas você já perdeu até hoje. Quantas dracmas, quantas vontades, quantos desejos já não existem mais em você. Mas hoje é momento de você acender a lâmpada e começar a procurar os seus valores. Você era um homem tão honesto, hoje você está agindo com desonestidade. Você era um homem tão fiel, hoje você está agindo com infidelidade. Você era uma pessoa tão boa, hoje você se tornou uma pessoa má. Você perdeu a sua bondade. E o interessante, dentro da casa de Deus, mesmo dentro da casa de Deus, você tem perdido os seus valores. Você tem se transformado em um outro homem, tem voltado a ser a velha criatura. Mas hoje Deus, Ele quer que você acenda a lâmpada, que você saia varrendo a sua casa, tirando toda a sujeira, toda a imundície, toda a poeira, todo acúmulo de maldade, e resgatando a sua dracma novamente. Nem que você tenha que fazer isso com choros, com lágrimas, com pranto, mas eu quero que você diga para Jesus que você já não quer mais continuar sendo o mesmo, que você quer aprender a estar aqui, a servir a Deus com alegria de todo o seu coração. Diga que você não quer ser mais um
em meio à multidão, não. Diga que você quer ser um crente fervoroso, um homem fiel, que você quer exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que você vá, o que quer que você faça, que as pessoas venham olhar para você e venham ver Cristo Jesus na sua vida. Peça para Jesus te quebrar, te moldar, te transformar. Diga que você não quer ser mais o mesmo. Peça para Ele mudar o seu coração. Que você não quer ser como aqueles crentes que, na medida que o tempo vai passando, ao invés deles irem melhorando, eles vão piorando. Tem crente que é assim, tem homem que é assim. Na medida que o tempo vai passando, ao invés de Cristo e sendo gerado neles, parece que o mal vai entrando. Eles vão se tornando pessoas perversas, maliciosas, pessoas cruéis, ruins com as suas esposas, ruins com os seus filhos. Eles vão perdendo o temor, vão perdendo o respeito, perdem o respeito para com Deus. E quando eles perdem o respeito para com Deus, perdem o respeito para com a esposa, para com o marido, para com os filhos, a pessoa se transforma no velho homem, volta a ser a velha criatura. E é isso que não pode acontecer. Diga: Senhor, eu não quero voltar ao meu passado. Eu já fiz tantas coisas erradas, eu já bebi tanto, eu já fumei tanto, eu já me droguei, eu já usei tóxico, eu já adulterei, eu já prostituí, eu já menti, eu já roubei, eu já fiz tantas coisas erradas. E eu não quero mais voltar atrás. Eu não quero ser mais como eu era antes. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero aprender a amar a minha esposa, amar os meus filhos. Eu quero aprender a amar esse lugar. Eu quero aprender a ser fiel a Ti, Senhor. Pai, venha me quebrar, venha me moldar. A palavra diz que Jesus, Ele vivifica aquele que quer. E se você quer, então Ele quer. Se você quer ser limpo, seja limpo nessa noite. Mude os seus conceitos, mude os seus valores, mude o seu coração. E se você não tem força, peça força para Deus. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a encontrar a minha dracma perdida. Me ajude a voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar às minhas primeiras obras. Eu preciso voltar a ser como eu era antes, logo no início, Senhor. Fervoroso, amoroso, cheio da Tua unção, cheio do Teu Espírito Santo. Eu preciso voltar ao recomeço, Senhor. Amar a Tua palavra, amar esse lugar e querer sempre a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Aleluia. Porque Tu és a minha força, Tu és o meu combustível, a minha energia, o alã vital da vida, a força máxima, o poder de Deus está em Ti, Espírito Santo.